Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aquele comentário me deixou tão intrigado. De fato, eu posso estar diante do maior caso de investigação de toda a minha existência. Eu não posso simplesmente ignorar isso, não. Os meus instintos não permitiriam tal coisa. O que eu poderia fazer? Entre? Será que eu estou vendo coisas? Não. Por favor. Por que demora, doutor? Pensaste que está de folga por estar no feriado? Olá, Holmes. Fazia um tempo que eu não via um brilho assim no seu olhar. Esse caso é um dos bons. Uma pena que quando você se empolga, você cria essa atmosfera envenenada. Já lhe alertei, meu amigo, isso não é nada bom para a sua saúde. E eu já lhe alertei, doutor, da minha saúde cuido eu. E a propósito, essa fumaça envenenada me ajuda a me concentrar nas evidências. Ah, tá. Bom, se você diz... Bom, me sentarei mais distante de você. Sei que você não se importará. Ai, Watson, embora você seja um tanto quanto insistente para com os cuidados da minha saúde, eu devo admitir que você é um bom parceiro de trabalho, doutor. Obrigado pelo elogio. Você também é um excelente amigo. Mas, me fale sobre o caso. Claro. Tome nota, doutor, porque eu ouvi algo um tanto quanto interessante ontem, enquanto eu estava na biblioteca de Londres, próximo à seção dos livros históricos. Eu ouvi uma conversa entre dois rapazes. Rapazes esses, na falta de uma palavra melhor, um tanto quanto peculiares. Me lembravam o senhor. Eles falavam sobre um homem bem curioso, porque, segundo eles, ele fez grandes coisas no seu tempo. Mas o mesmo foi morto, e morto de forma injusta. No mesmo instante eu parei tudo o que eu estava fazendo e me atentei à conversa. Afinal de contas, o meu instinto investigativo... Sim, seu instinto investigativo. Fale do caso. Certo. Bom, segundo estes jovens, esse homem foi morto por traição. Então esse homem foi morto injustamente e traído. Agora entendo seu fascínio. Esse caso, ele é empolgante. Elementar, meu caro Watson, mas deixe-me continuar. Porque o mais interessante nessa história é que um deles mencionou que esse homem estava vivo. Eu pensei ter ouvido algo estranho ou... Eu pensei que meus instintos vai ser falhado brutalmente. Afinal de contas... É possível reviver dos mortos, doutor? Não. O que é possível é que estivessem alucinando por aí. Ou vai ver, eles desfrutam dessa mesma atmosfera envenenada que nem você. Isso não é hora para brincadeiras, Watson. Eu tenho certeza que essa história tem um quê de veracidade. Só que é um mistério muito grande. E por esse motivo nós precisamos solucioná-lo, doutor. Você tem razão, Holmes. Confio no seu instinto também. Acredito que nós conseguiremos resolver. Conte comigo, estou com você. Por onde começamos?
Eu esperava exatamente essa resposta e por esse motivo eu fui falar com Lewis, o bibliotecário, para ver se ele tinha alguma informação sobre esses jovens e, curiosamente, eles o visitam uma vez por semana para falar justamente sobre este homem e sempre consultam um livro em específico. O quê? Seria esse o livro? Sim, Watson. Seria esse o livro. Eu estou há alguns dias tentando examinar, mas eu preciso admitir que esse livro é um tanto quanto curioso. Eu arriscaria dizer que é um livro com diversos autores. Olha o que diz aqui, por exemplo. O povo que andava em trevas viu a luz, e sobre os que habitavam a sombra da morte resplandeceu a luz. Não entendi. Bom, junto deste livro eu encontrei este pequeno e curioso objeto. Se eu pegar esse, você não bate na minha mão, não é? Veja, Holmes, isso não é do nosso tempo. Tem uma maçã mordida aqui atrás. E esses círculos, para que servem essas coisas, afinal? Não entendi sua pergunta. Pode repetir? Isso certamente não é do nosso tempo, doutor. Aqui estão alguns resultados que encontrei para tempo. Watson? Veja isso. Holmes, eu estou enxergando bem? Está escrito viagem no tempo? Espere, quando você disse que aconteceu aquele caso? Há cerca de 2000 anos atrás? Eu estou começando a considerar que essa fumaça está levemente envenenada, doutor. Não custa tentar. O que você fez, Watson? Eu não estou passando bem. Mas o que é isso? Eu vou tomar um ar. Oh, minha sala, doutor. Mas está tudo... Aconteceu algo louco. Londres se foi. Não. A minha sala continua aqui, doutor, e intacta. Holmes, a gente viajou no tempo. Eu, se fosse você, iria lá fora ver. Certo, Watson. Certo. Agora, depois de velho, o médico deu a enlouquecer. Vamos lá, Watson. Mas isso é brilhante, porque... Não sei se isso aconteceu, isso... Watson, nós encontramos uma máquina do tempo e agora nós podemos solucionar aquele mistério. O que você me diz, doutor? Eu ainda estou passando mal. Pronto. Pegue aqui uma água, nós não temos tempo a perder. Eu preciso que você reúna o máximo de testemunhas que conseguir. E enquanto isso, eu vou tomar a liberdade de continuar lendo aquele livro para ver se eu encontro alguma pista, alguma informação. Certo. Eu disse que estava com você e que poderia contar comigo.
Logo eu voltarei. Que livro interessante. Bom, 1ª e 2ª Samuel. Ou Samuel tinha história demais para contar, ou eram duas pessoas com o mesmo nome. Reis provavelmente é uma lista de várias pessoas, talvez até um tanto quanto cansativa. Mas Naum, Abacuque, ai, quanto mais eu leio, mais confuso esse livro me parece. Olá, Holmes. Você não vai acreditar. Eu encontrei um grupo de pessoas que conheciam um homem injustiçado e, por alguma razão, estavam todos reunidos. Foi bem fácil. Eu devo admitir que eu estou impressionado com tamanha competência, Watson. Eu não esperava vê-lo tão depressa. Então, por favor, não vamos perder tempo e chame a primeira testemunha. Certamente. Por aqui, por favor. Olá, eu sou Sherlock Holmes. Maximus, soldado do Império Romano. Seu parceiro Watson disse que teríamos uma conversa confidencial aqui, senhor. Sim, a nossa conversa está muito bem guardada. Por favor, Ficarei de pé. que assim seja. O que você tem a nos dizer sobre o homem que supostamente ressuscitou? Bem, foi solicitado a mim e a outro soldado vigiar o túmulo do homem. Havia uma história que o homem ressuscitaria, pelo menos ele disse que ressuscitaria ao 3º dia. Por isso o Sinédrio solicitou a nós, o Império, garantir que nada acontecesse com o corpo. Do contrário, alguém poderia roubar o corpo para confirmar a história da ressurreição. Certamente isso faria sentido. Sim, o Império nunca faz nada à toa, mas vejo que vocês não são da nossa região, são homens bem estranhos, e por isso talvez não saibam, mas a história que nós contamos ao povo foi esta: mentiram! Os discípulos roubaram o corpo para enganá-lo. E você tem mais alguma coisa a nos dizer, soldado? Bem, sim, aconteceu algo assombroso aquela noite. Eu não posso falar muito mais, mas eu posso afirmar que ele é um homem de palavra. E vocês podem ficar com isso também. Mas é claro, foi ótimo recebê-lo em minha casa. Maravilhoso foi o seu depoimento. Volte sempre, a porta é logo ali. Sujeitinho curioso, não, doutor? Acredito que bruto seria a palavra certa. Mas o que é isso? Jim, você cobrou esse homem, Watson? Eu? De forma alguma. Já você seria capaz de uma coisa dessas. Será que ele não nos entregou isso para subornar e mantermos confidencialidade? E se ele aceitou o suborno para mentir sobre o corpo? Não consegui acompanhar o raciocínio, Holmes. Para mim, o caso é óbvio. Eles ocultaram o corpo para parecer que ressuscitou. Isto é humanamente possível? Não se precipite, doutor.
Observe que esse soldado peculiar estava muito preocupado com o sigilo da nossa conversa. Certamente ele não pode se opor ao império, por isso deixou estas pistas e nos contou tudo o que sabia sobre o homem. Ele disse que o homem ele falou no presente, dizendo que ele cumpre promessas. O homem prometeu que ressuscitaria, Watson. Calme-se, Holmes. Vamos ouvir o que os outros têm a dizer antes de darmos créditos a essa loucura. Certo, eu me empolgo com as evidências. Por favor, chame a próxima testemunha. Certamente. Por aqui, por favor. Shalom. Saúde. Olá, senhor. Prazer, José de Arimateia. Sherlock Holmes, de Londres. Londres? Desculpe, mas essa cidade faz parte do Império Romano? Não, não. Nós somos do futuro. Eu ouvi o seu amigo falar futuro. Senhor José, não dê ouvidos ao que o meu colega diz. Nós viemos de uma terra distante. Sente-se, por favor. E como estávamos conversando anteriormente, estamos investigando o caso do homem que dizem ter ressuscitado. Você disse que o conhecia e que tinha coisas importantes para falar. Ah, sim. Esse homem é meu amigo. Em secreto eu o acompanhei durante o seu ministério, pois, infelizmente, os judeus me perseguiriam se soubesse. Ele era tão sábio, extremamente poderoso, e fez tantas maravilhas em nosso meio. E você trabalha com o que, José? Eu sou senador e tenho grande influência no conselho, mas mesmo assim eu não pude evitar os decretos contra ele. Ele acabou sendo condenado e morto por crucificação. Eu não sei se vocês sabem, mas morrer assim é ser considerado maldito, e isso foi uma tremenda injustiça contra ele. Então o senhor confirma a sua morte? Claro. Como eu não pude evitar a sua condenação, eu ao menos quis enterrá-lo com dignidade, entende? Eu pedi a Pilatos que me concedesse esse direito. E conseguiu? Sim, consegui. Eu mesmo, com a ajuda dos servos, enrolei o corpo em um fino e limpo lençol e o colocamos em uma sepultura nova, escavada na rocha, e rolamos uma grande e pesada pedra para fechá-la. O senhor foi um bom amigo, senhor José. Muito obrigado pelo seu testemunho. Estou à disposição para o que precisarem. Shalom. Saúde. Mas o que aconteceu aqui? Eu me empolguei. Jura? Agora então os lampiões deram a urinar nos canídeos. Você pode tomar o seu lugar, doutor. Por favor, não chegue perto da minha mesa. Sujeitinho interessante, não? Eu acho que nós poderíamos levá-lo conosco. Ele me parecia um homem de bem. Imagine só. Fizemos um estrago no espaço-tempo. E aí, a gente ainda convida ele com a gente. Vocês dois me pareceram muito bons amigos. Imagine vocês dois com toda aquela roupa pomposa em Londres. Eu estou desfocando. Vou chamar a próxima testemunha. Por favor. Ora, Watson, que é um minuto de fama. Por aqui, senhora.
Olá. É senhora ou senhorita? Eu me chamo Maria. Maria Madalena. Por favor. Seu amigo me falou que vocês têm algumas dúvidas sobre o meu mestre? Nós estamos investigando a morte e possível ressurreição de um homem. Esse seria o seu mestre? Sim. Ótimo. Você pode nos contar quem ele era, o que fazia e por que esse homem foi condenado? Claro. Eu amo falar dele. Quando eu o conheci, estava completamente perdida em minha vida. Eu não tinha motivos para viver, eu não tinha propósito. Eu fui aceitando diversas situações que me levaram para o fundo do poço. As pessoas me conheciam, sabiam e me condenavam por isso. Ai, foi terrível. Senhora aceita um lenço? Não, desculpa. Quando eu o conheci, ele tinha um olhar diferente. Era um olhar doce e gentil. E ao mesmo tempo, firme e convicto. E ele me constrangeu. E eu me arrependi completamente de todos os meus pecados. E ele não me condenou, mas me perdoou. De fato, eu devia ter morrido em seu lugar. Isso seria justo, pois de fato cometi pecado contra suas leis. Já ele não cometeu pecado algum. Que magnífico! Esse homem me parece formado em alguma área da medicina. Saúde mental, sim. Psiquiatria, provavelmente. Não, ele era carpinteiro. Carpinteiro. Sim, carpinteiro. Mas curou muitas pessoas também. Eu passei a segui-lo, auxiliando em seu ministério. E ele escolheu 12 homens para serem seus discípulos. Ensinava sobre o reino de seu pai. Não, Maria, tem algumas coisas que não fazem sentido no seu depoimento. Esse homem curava, era o seu mestre. Era carpinteiro, mas não era médico e era filho de um rei. Por que um príncipe seria carpinteiro? Eu sei que não faz muito sentido para vocês, mas era exatamente assim. Ele me tirou das trevas e pode tirar vocês também. O que acham? Conte-nos mais sobre o que ele fez. Claro. Eu o vi curar cegos, surdos, mudos, paralíticos, libertar pessoas de espírito maligno. Em uma ocasião, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes e ele alimentou uma multidão. Foram mais de 3.000 homens, além das crianças e das mulheres que estavam conosco. Eu vi ele ressuscitar uma menina. E outra ocasião, ele curou uma mulher que tinha um sangramento há mais de 12 anos. Médico algum encontrou a cura, mas ela, ao tocar em suas vestes, foi curada instantaneamente. Maria, esse homem era incrível. E por que ele foi condenado? Inveja. Os mestres do templo não suportavam tamanha doutrina poderia vir de um carpinteiro. Ele desmascarou muitos que estavam no poder por causa de suas hipocrisias. E por isso, encontraram motivos para o matar. Eles incitaram a multidão, levantaram falsas testemunhas e o acusaram de blasfemar contra Deus. Nós ouvimos falar que esse homem ainda está vivo. Sim, tão vivo quanto eu e vocês agora. Quando eu e as mulheres ainda fomos no sepulcro para ungir o seu corpo. Para nossa surpresa, o corpo não estava mais lá. Ele havia ressuscitado. Mas você chegou a vê-lo? Eu o vi. Quando ainda chorava por acharem que tinham levado o seu corpo. Ele me chamou pelo meu nome e pediu para que eu fosse contar aos demais. Imediatamente eu fui e contei. Eles acreditaram tanto quanto vocês agora. Mas depois, ele apareceu para todos. E todos creram. Algo a acrescentar, doutor? Não, Holmes. Maria,
muito obrigado por nos contar todas essas coisas. Eu que agradeço. Eu não sei o que vocês procuram, mas eu creio que encontrarão. A propósito, qual era o nome dele? Jesus de Nazaré. História interessante, não, Watson? Você acreditou nela? Ela me pareceu bem convincente. E antes de tirarmos qualquer conclusão precipitada, poderia chamar a próxima testemunha? Certamente. Por aqui, por favor. Shalom. Saúde. Shalom. Existe algum tipo de gripe em Jerusalém, Watson. Tome nota. Olá, eu sou Sherlock Holmes. Tomé. Eu me chamo Tomé. Ok. Tomé, o que você pode nos contar sobre Jesus de Nazaré? Sim. Jesus foi o meu mestre. Eu fui um dos seus 12 discípulos. Então, por favor, você então estava com os demais após a sua ressurreição? Eu me constranjo em falar sobre isso. Mas qual o constrangimento nisso? Vocês devem saber, né? Ele foi traído, crucificado, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Maria, essa mulher que acabou de sair daqui, ela foi a primeira a vê-lo e nos contou tudo como aconteceu. Eu lembro que Jesus nos avisou várias vezes que isso aconteceria. Mas, dentro do nosso sofrimento, por termos visto a nossa esperança morrer, não acreditamos nas suas palavras. E não acreditamos em Maria. E olha que ela foi muito convincente. Nós mesmos quase acreditamos nela. Depois disso, os outros 10 discípulos estavam todos reunidos. Mas eu não estava com eles naquele momento. E Jesus apareceu para todos eles. Quando eles me contaram, eu duvidei. Eu lembro que eu disse assim para eles, que eu só acreditaria se eu tocasse, se eu visse com meus próprios olhos e tocasse nas suas feridas. Eu não julgo você, eu teria feito o mesmo. Não, meus irmãos, não. Eu me arrependo de ter feito isso. Mas eu dou graças à misericórdia que Jesus teve sobre a minha vida. Porque teve outro momento que ele apareceu de novo, para todos nós. E dessa vez eu estava lá. Eu lembro a forma que ele me olhava assim, uma forma profunda e amorosa. E ele falou: põe aqui, põe os teus dedos sobre as minhas feridas e coloque a tua mão ao meu lado. Mas por que ao lado? Meus irmãos, quando ele foi crucificado, um dos soldados cravou uma lança sobre o corpo dele, para confirmar a morte dele. E aí, quando eu vi aquela cena, foi então que eu criei. Eu criei e o chamei de Senhor e de Deus. E ele concluiu me dizendo: porque me viste, Tomé, crestes, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Eu retiro o que eu disse, não teria feito mesmo. Essa então foi a última vez que você o viu? Não. Eu lembro, a última vez que o vimos, ele nos deu as últimas instruções e subiu aos céus. Vimos literalmente ele sendo levado para a sua glória. Essa sim, essa foi a última vez. Que relato incrível, Tomé. Bom, obrigado. Meus irmãos, eu agradeço por poder contribuir com vocês. Shalom. Shalom, meus irmãos.
Deus o abençoe. Saúde. Obrigado. E então, Holmes, quais são suas considerações finais, depois de tudo que vimos e ouvimos até agora? Tomé disse que era um dos seguidores desse Jesus. Mas segundo Maria, 12 eram os seguidores. Porém, quando Tomé foi fazer referência à sua ressurreição, ele disse que os outros 10 estavam reunidos. Certamente o 12º foi quem o traiu, Watson. Excelente dedução. As evidências são grandiosas e eu preciso admitir, mas além de grandiosas, são verídicas, doutor. Antes de nós tirarmos qualquer conclusão, existe ainda alguma outra testemunha? Sim, existe mais uma. Eu irei chamá-lo. Por favor. Por aqui, por favor. Com licença. Mas o que... Olá? Sou Pedro. Sherlock Holmes. O que você faz, Pedro? Sou pescador, senhor. Pescador? Isso. Eu pesco homens. Como é que é? Mantém uma certa distância do nosso amigo Pedro Watson. Um sujeitinho tanto quanto exótico, não é mesmo? Bom, vejo que vocês não são judeus, certo? Isso não é óbvio, Pedroca. Em outros tempos, vocês teriam uma bela de uma resposta, mas como posso ajudá-los, senhores? Bom, por favor, nós estamos investigando a morte e possível ressurreição de Jesus de Nazaré. Você tem algo a nos contar? Com toda certeza, será uma honra falar do mestre para vocês. Entretanto, Sherlock Holmes, supostamente não, o mestre ressuscitou. Mas, como posso explicar para forasteiros como vocês? Bom, o meu povo, o povo judeu, viveu debaixo de uma opressão durante muito tempo. E nós cremos em um único Deus, Criador de todas as coisas. De tempo em tempo, esse Deus levantou profetas, homens, anunciando que enviaria alguém para nos salvar, para nos redimir, o Messias. Dos escritos do profeta Isaías, ele vai dizer que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Para nosso pai Abraão, ele vai dizer que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Para o profeta Joel, Pedro, esta passagem me é familiar. sim, os escritos do profeta Isaías. O livro da biblioteca, Holmes. Elementar, meu caro Watson. Livro? Watson, o que é livro? Essas coisas aqui. Pedro, Biblioteca? Vocês usam uns nomes engraçados, não? você poderia decifrar esse livro para nós? Deixe-me ver. Mas... Isso são as escrituras. Mas que formato curioso esse, não? Por que as letras são tão pequenas? Bom, sei que para Adonai nada é impossível. Então deixe-me concluir. Com certeza. A luz desse texto refere-se ao meu mestre, que morreu, mas ressuscitou. Ele se entregou para morrer no nosso lugar. Nosso? Sim, nosso. Me digam, vocês sabem o que é pecado? O Holmes com certeza sabe.
Esse aqui peca contra a própria saúde todos os dias. O santo Watson. Não é porque o seu pecado não seja visível, doutor, que você não o tenha. Certo, certo, rapaz. Paz, amor. Entendam algo. Todos nós pecamos. E destituídos estávamos da glória de Deus, separados do Senhor. Não há um justo sequer. Todos nós estávamos condenados ao inferno, a viver uma eternidade no lago de fogo. Entretanto, o próprio Deus, Ele se fez homem, esvaziou-se da sua glória e assumiu a forma de servo. Jesus Cristo pagou um preço que eu, nem você, poderíamos pagar. Através da fé na obra redentora da cruz, nós fomos perdoados, lavados, redimidos, salvos. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e são nova criatura. Nós estamos salvos, Watson. Nós estamos, não é? Não torne impuro aquilo que Deus purificou. Depende. Vocês reconhecem e se arrependem dos seus pecados? Sim. Vocês creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e que somente através dele pode haver salvação e vida eterna? Eu creio. Eu devo admitir que, depois de tudo que vimos e ouvimos, eu creio, Pedro. Glória a Deus Pai e ao seu Filho Jesus Cristo que nos salva, meus amigos. Glória a Deus por essa decisão. Ajoelhem-se, por favor. Eu quero orar por vocês. Agora eu não falo mais como Pedro, mas eu falo como Mateus dos Anjos Chaves. Cerca de 7 anos atrás, eu me encontrava em uma situação parecida com os nossos personagens. Desorientado, sem um propósito, sem um sentido para viver. Perdido nos meus próprios desejos, nas minhas próprias vontades, nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Um jovem de 21 anos, que jovem rebelde, ganancioso, murmurador, como eu era reclamão. Eu olho para trás e hoje eu vejo como eu era um péssimo filho. Ai, se eu pudesse voltar atrás, eu gostaria de fazer tantas coisas diferentes. Mas como oferecer algo que eu não tinha? Como oferecer algo que no meu coração não habitava? Eu era vazio. Só havia tristeza dentro de mim, irmãos. Algo faltava dentro da minha alma, era tão visível e tão triste. Mas um dia eu entendi. No dia 2 de novembro de 2018, dia dos finados, aprove o Senhor a ressuscitar alguém que estava morto. O jovem que andava em trevas viu uma grande luz. E como resplandeceu aquela luz. Eu que não me achava bom em nada, eu que não me achava importante, esquecido, fui encontrado pelo meu maior amor. O Rei dos Reis veio a mim e disse: Mateus, eu tenho uma grande obra na tua vida, e eu conto contigo para fazer parte desse ministério. A partir daquele dia eu tomei uma decisão que mudou completamente o rumo da minha jornada até aqui nessa terra. O Senhor pegou aquele jovem responsável e lapidou, e lapidou, e lapidou, e aqui eu estou. Um homem de princípios, um homem de caráter, pai, esposo, marido de uma só mulher, servo do Deus Altíssimo. És maravilhoso, Senhor. Deus fez infinitamente mais do que eu imaginava ou merecia.
Uma palavra se cumpriu na minha vida. Jó 14:7. Porque há esperança para a árvore que for cortada, se renovará e não cessarão os seus renovos. Ao cheiro das águas brotará e será como uma planta nova. Hoje é noite de nós glorificarmos ao único que é digno da nossa adoração e do nosso louvor. E talvez para a tua situação é noite de voltar para os braços do Pai. É noite de reatar uma aliança que um dia foi quebrada por você. O Senhor te espera ansiosamente. Jesus vai dizer: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos darei alívio, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você foi ministrado através do Espírito Santo dessa peça, eu quero te convidar a você fazer uma oração, uma confissão de fé, juntamente conosco. Feche os seus olhos, meus irmãos, e repita comigo: Pai, eu te agradeço pelo sacrifício de Jesus. Eu te agradeço pelo sacrifício de Jesus. Eu te agradeço por um dia o Senhor ter me encontrado. Eu te agradeço por um dia o Senhor ter me encontrado. Eu reconheço e me arrependo dos meus erros, Senhor. Eu reconheço e me arrependo dos meus erros, Senhor. Faz em mim a tua vontade. Faz em mim a tua vontade. Eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Escreve o meu nome no livro da vida. E ajude-me a viver. E ajude-me a viver uma vida que seja condizente ao teu evangelho. Uma vida que seja condizente ao teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu, como ministro do evangelho, oro para que Deus, o Espírito Santo, possa os transformar de glória em glória, que vocês venham ser instrumentos nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Pode se levantar, Watson. Então, Mas já acabou? sim, irmão Sherlock. Eu não sinto nada diferente. Você tem certeza que funcionou? Irmão Watson, o evangelho não é uma mágica ou um sentimento. O evangelho é sobre fé. Creiam, vivam a vontade de Deus. O resto, o Senhor o fará. Bom, e o que nós fazemos agora então, irmão? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Contem a todos quanto puderem o que vocês descobriram aqui hoje. O resto, o Espírito Santo vai cuidar para que cada detalhe venha a ser exercido. E fiquem tranquilos, vocês não estarão a sós. O Consolador estará conosco até o final dos tempos. Meu caro Pedro, muito obrigado por tudo. Capaz, Não temos como agradecer o suficiente. E nos perdoe pela zombaria. Não entendemos quando disse que pescava homens, mas agora nós entendemos. fiquem na paz, meus irmãos. Vocês estão perdoados. Bom, eu acredito que não precisam mais de mim aqui. Deus seja convosco, meu irmão. Deus te abençoe. Deus seja convosco. Muito obrigado. Deus te abençoe. Shalom, meus irmãos. Saúde. Lembre-se de se vacinar quando voltar para Londres, Watson. Com Nós não certeza. temos tempo a perder. Eu preciso que você pegue este objeto. Nós precisamos contar a todos sobre quem é este Jesus que... Bom, acho que eu não preciso mais disso. E me perdoe, Watson. Você não é apenas um bom colega de trabalho, você também é um ótimo amigo. Que pena.
Recebemos bom tesouro, tá guardado aqui. Nosso peito tem segredo, só se pode ver. Se olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Se sofrer comigo, feito um soldado em Cristo, se ancorar. Sei em quem eu creio, estou certo de que tem poder e é santa vocação que Ele nos deu. Acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro sozinho. Vamos olhar de perto e provar a alegria que é chorar. Acreditar no Evangelho é ir. Vai! E caminhar seguro até sozinho. Seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho é ir. Vai, vai! E caminhar seguro sozinho. Senhoras e senhores, o grande mistério. Mais uma vez, aplauda o Senhor, aplauda cada um desses amados atores que trouxeram a palavra do Senhor. Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado.